Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, espero que sim. Se estiver tudo bem, coloca aqui embaixo. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Esses dias eu ouvi uma frase, uma palavra, que dizia o seguinte, que hoje, nesse tempo, não existe mais profetas. Que profeta só existiu e acabou com João Batista. Que o restante... não existiu mais profeta na Bíblia Sagrada. E que esses profetas de hoje não são profetas. Não são. Que isso tudo é invencionice das pessoas. E eu vim aqui nesse canal para poder estar conversando com vocês, esclarecendo essa dúvida aqui, gravando esse vídeo e mostrando na palavra de Deus alguns textos referentes ao exercício profético. Alguém me pergunta, irmã, o que é um profeta? Um profeta é um mensageiro de Deus. Um profeta, uma profetisa, uma pessoa responsável por ministrar, proferir, falar a palavra de Deus. E essa palavra, ela pode ser exortativa, de consolação ou de edificação. Repito, o ministério da palavra, o ministério profético, pode ser de consolação, edificação ou exortação. Eu quero citar aqui alguns profetas no Novo Testamento, viu? Eu quero citar alguns profetas e profetisas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, isso é muito claro, muito evidenciado, vários profetas, o exercício profético, não somente de homens quanto de mulheres. Mas no Novo Testamento também houve essa importância e ainda existe até hoje, sendo que quem é de verdade não abre a boca para ficar falando, né, irmãs? Não abre a boca para ficar falando. Mas vamos para a palavra do Senhor. E aquilo me preocupou porque a pessoa ainda falou assim, não existe, parou em João Batista, que não existe, que os profetas pararam lá em João Batista, não tem mais profetas, não existe mais profeta, que isso tudo parou em João Batista. Então, eu já quero aqui começar dizendo, estou abrindo aqui, viu a palavra, viu, amada igreja? Eu quero citar aqui o próprio Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um grande profeta. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, ele veio cumprir uma missão. Ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador da humanidade. Mas Jesus também foi um grande profeta, não deixa de ser um grande profeta, né? E eu quero ler aqui em Atos, capítulo 11, verso 27, que diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha aqui, Ágabo. Repito. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, esse Espírito está com E maiúsculo,
que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então aqui, irmãs, nós vemos um profeta, Ágabo. Ele profetizou acerca de uma fome. Tem também, irmãs, profetisas. Aqui em Atos, capítulo 21, no verso 8 em diante, diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Então, nós vemos aqui claramente mulheres, meninas, que também profetizavam. Mulheres, creio que eram meninas, jovens moças, né? Porque senão o texto não ia falar donzelas. Eu creio, irmãs, eu creio. Mas nós vemos aqui mulheres também profetizando. Então, muito cuidado com palavras, insinuações, falar que é da carne. Às vezes você pode estar blasfemando contra o próprio Espírito Santo de Deus. E depois vem uma dura repreensão da parte do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 14, o verso 29, vai dizer assim. 1 Coríntios, capítulo 14, também fala sobre o exercício da chamada profética. Irmã Raquel, sim. 1 Coríntios 14, verso 29, que diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre a ordem no culto. Quando tiver um culto aberto, um culto público, ele está falando, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Ou seja, um profetiza, terminou, o outro profetiza, terminou, o outro. Ele está falando aqui de uma ordem no culto. Agora o verso 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha aqui, 3 ministérios dentro do exercício profético. Primeiro, edificação. Segundo, exortação. E terceiro, consolação. Então, o ministério profético ele pode ser subclassificado ou dividido, melhor dizendo, nessas 3 ramificações: edificação, exortação e consolação. E ele fala, né, aqui no verso 1 em diante: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Fala mistérios. Repetindo, eu vou repetir a parte B. Em espírito fala mistérios. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado. Olha aqui, vários exemplos sobre profetas. E eu citei aqui profetisas. 14, 31. Vamos lá para o 31 e o 32. Porque todos podereis profetizar. Apóstolo Paulo colocando ordem lá no culto. Um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz com todas as igrejas dos santos. Então vamos estar atentas, ligadas, aqui em Efésios e ligados. Aqui em Efésios, capítulo de número 4, eu estou quase concluindo aqui, viu, irmãs e irmãos?
Efésios, capítulo de número 4. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito boa, viu? Muito boa mesmo. A carta de Paulo aos Efésios. Aí a Bíblia vai dizer, capítulo 4, verso 11 e 12, que vai dizer assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e mestres, visando um aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do serviço, para a edificação no corpo de Cristo. Então, irmãs, a palavra aqui está falando. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outro profetas e outro para evangelista. Evangelista, irmãs, é outra coisa. Outra coisa. Então, precisamos, irmãs, eu quero aqui já encerrar aqui nesses textos, foram apenas algumas referências para mostrar e comprovar que profetas existem sim ainda no dia de hoje. É em minoria, não é em maioria, mas é em minoria, mas que aquilo acontece de fato e de verdade. Amém? Que Deus abençoe. Espero que nós venhamos a estar ali, alicerçados cada vez mais na palavra e tá aprendendo um pouco mais com Deus e com o Espírito Santo nesse dia que se chama hoje. Você pode profetizar dentro da sua casa, falar a palavra do Senhor aí, né? Pode ler aí o Salmo 91 alto, Salmo 23 alto, estendendo a mão. Você está proferindo, pregando e falando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, paz.